Beleza, está gravando. Excelente. Boa tarde, meus queridos. Hoje é dia 1 de março de 2024. Passado o mês de fevereiro, passado o mês de janeiro, entrando agora para a nossa terceira leitura do clube de leitura do meu perfil. Hoje nós contamos com mais 16 pessoas, além do seu queridíssimo Ricardo Angu. Talvez eu me dê uma embaralhada na hora de falar, porque toda vez que dá aquele ping de alguém querendo entrar, eu me desconcentro, mas não faz mal, daqui a pouco deve estabilizar, se não tiver estabilizado ainda. Muitos de vocês já me conhecem, agradeço a todos que retornam todo mês para discutir um pouco de literatura, para investir menos de 1%, menos de 0,1% do seu mês para bater um papo comigo aqui. No primeiro mês, o mês de janeiro, nós investimos nossos esforços para lermos Clarice Lispector, que demanda muito da nossa atenção, muito do nosso tempo, e assim como o autor desse mês, uma pessoa que eu sei que eu vou ler muitas obras a respeito. Só que a língua portuguesa deste mês não é nativa do Brasil, mas de Portugal. Hoje nós falamos de José Saramago. José Saramago, que morreu, infelizmente, há uns anos atrás, morreu em 2010. Ele era nascido em Portugal, em novembro de 22. Aqueles que não conhecem Saramago, esse livro que a gente vai discutir hoje é uma porta de entrada excelente, por uma obra que eu só posso chamar de brilhante, genial, arrebatadora, incrível. Convido todos a ligarem as câmeras, não é obrigatório, não tem nada de mega formal sobre estarmos aqui de câmera ligada, mas é legal ver o rosto de vocês, saber que a minha esquizofrenia só vai até certo ponto, e no final tem pessoas aqui comigo. Então, obrigado, Desirê, obrigado, Vanção, obrigado, Roberta. Aqueles que querem ligar a câmera, sei que o Everton vai ligar assim que ele chegar em casa, mas todos aqui estão mais que convidados para ligar. É uma conversa bastante informal, não há nada de regrado sobre isso. O encontro pode durar 30 minutos, ou ele pode durar 3 horas. E já durou 3 horas e meia. Então, assim, pode ser muito curto, pode ser muito longo. Fique quanto você quiser, fique quanto você puder. Giovanni Almeida, muitíssimo obrigado. Hoje, eu não tenho tanta coisa para falar com vocês, então a longevidade desse clube depende muito da participação de vocês. Sei que não foram muitos que completaram a leitura até o final, dado a votação que ocorreu no clube, no grupo de WhatsApp há mais ou menos uns 10 dias, mas não faz mal. Comandarei a leitura até os limites da minha capacidade, e daí abrirei, quando achar prudente, para a discussão. E, claro, se você quiser participar da discussão, botar um ponto, alguma coisa, ler algum trecho, falar o que você refletiu, o que você pensou, peço encarecidamente que você ou escreva no chat, ou você use a função que está na parte de baixo da sua tela, que tem uma mãozinha assim levantada. Você clica ela e eu consigo coordenar dessa maneira a melhor maneira de lidarmos com a ordem desses encontros. Fernanda Marques, seja muito, muito, muito bem-vinda. É um prazer, beleza, ótimo. Agora temos 15 pessoas, alguém infelizmente saiu, mas temos aqui 5 de câmera ligada, uma incidência de 30%, muito, muito bom. Então é isso, queridos. Alguém gostaria de se apresentar? Eu sei que tem pessoas novas aqui, eu já me apresentei, mas se alguém quiser se apresentar? Não? Perfeito. Então a gente vai direto para o encontro. Nós falamos hoje desta obra curtíssima de José Saramago, que está atrás do meu fundo, mas agora está à frente, As Intermitências da Morte, um livro de capa amarelo quase vibrante, com caligrafia de Walter Ugumãe, o Lançon também carregando o seu livrinho na mão. As edições do José Saramago, elas foram reeditadas aqui no Brasil pela Companhia das Letras há alguns anos, e cada um dos livros leva a caligrafia. Deixa eu desborrar o meu fundo para conseguir mostrar as coisas para vocês quando eu quiser. Será que eu consigo fazer isso ou eu sou muito limitado? Talvez eu seja meio limitado. Aqui, não. Pronto, excelente. Então, esses livros eles foram reeditados há alguns anos pela Companhia das Letras, com caligrafias de diferentes autores da língua portuguesa, tanto brasileiros quanto portugueses, em sua maioria brasileiros, mas a gente não fala nada, é só porque a população é maior, não é porque a gente é mais talentoso não, viu? E esse aqui, especificamente, é uma caligrafia de um autor português, o Walter Ugumãe, que escreveu vários livros, inclusive é ganhador do prêmio José Saramago, então alguma semelhança entre esses dois indivíduos deve existir, mas, na sua grande esmagadora maioria das vezes, duas pessoas querendo entrar. Então, mas na sua grande esmagadora maioria das vezes, são sim brasileiros que assinam as capas. Há pessoas como Chico Buarque, eu sei que o Chico Buarque fez um ensaio sobre a cegueira.
Tem diversas pessoas aí, se alguém lembrar de outros nomes interessantes, mas todos os grandes nomes aí da língua portuguesa vivos hoje podem ter feito uma caligrafia para esses livros do José Saramago. O José Saramago, ele é um cara muito especial. Portuguesa. Fica tranquilo, Andressa. Vai no seu ritmo, quiser ligar a câmera, você é bem-vinda. O José Saramago é um cara muito especial para a língua portuguesa, porque ele tem uma distinção que nenhum outro autor na história da língua portuguesa tem, que é, nos últimos 2 séculos, um prêmio de grande importância, que é o Prêmio Nobel, e por fala de escritores da língua portuguesa, houveram poucas, mentira, uma única pessoa que recebeu essa honra, que foi o nosso querido português José Saramago. Todos esses prêmios, ao longo dos últimos 100, 150 anos, não sei quantos anos, 120, 130 anos que esse prêmio ocorre, ele sempre é acompanhado de uma motivação por trás do prêmio. Eu tenho aqui a motivação, aqui quando eu olho para cá, são minhas anotações, só para não me perder, elas são nesse monitor aqui, mas esse prêmio ele foi concedido ao José Saramago em 1998, ou seja, ele ainda viveu mais uns 12 anos depois da sua premiação, então ele teve tempo aí de discutir ao mundo, depois de receber essa exposição maravilhosa com um prêmio que ele muito bem merecia. E os motivos deles são diferentes entre cada um dos autores. É legal ler porque cada um recebeu o prêmio, porque você entende muito bem qual foi a contribuição de cada um para a literatura universal. Pessoas como Gabriel Garcia Marques, o comentário principal a respeito da obra dele, sobre o realismo mágico, como ele contribui com essa forma de imaginação. E o José Saramago, eu vou ler aqui, não vou ler em inglês, vou ler direto em português, mas o prêmio de 98 foi concedido a José Saramago, abre aspas, que, com parábolas sustentadas por imaginação, compaixão e ironia, nos permite continuamente aprender uma realidade ilusória. Acho essas palavras muito importantes para José Saramago: imaginação, compaixão e ironia. Se há um livro irônico de José Saramago, é As Intermitências da Morte. Esse é um livro que, diferente de muitos outros que ele trata na sua obra completa, é um livro bem engraçado. Eu, pelo menos, me vi assim, dando umas risadas bem sucintas ao longo da leitura, rindo um pouco da maneira como ele lida com as nossas instituições, como ele lida com a religião, com a filosofia, com o Estado, com a economia, com todas as hipocrisias que vivemos no dia a dia e que a gente deixa passar para lá só porque a morte toma conta da gente no final das contas. Mas, tudo bem. A minha experiência com José Saramago, ela começou na 5ª série, quando eu fui obrigado a ler O Conto da Ilha Desconhecida, e eu odiei, naturalmente. José Saramago não é um livro para você ler na 5ª série, não sei quem foi que fez esse currículo para minha escola, mas 5ª série não é a idade para ler José Saramago. Eu era um imbecil na 5ª série, eu comia a terra e coçava a bunda, era tudo que eu fazia. Eu nunca tinha lido nada da minha vida, e quando eles me colocaram José Saramago na minha frente, isso atrasou minha rotina de leitor por mais ou menos uns 5 anos. 5ª série eu li A Vaca Voadora. Cara, quem me dera tivessem me oferecido algo tão maravilhoso para a nossa imaginação infantil quanto A Vaca Voadora. Não, eu direto O Conto da Ilha Desconhecida, que eu fui revisitar há alguns anos atrás, logo quando eu reiniciei, o Van Sonder ficou no escuro, e as suas intermitências da luz, voltou, e como me ofereceu muito cedo, o José Saramago foi algo que eu realmente deixei de lidar por muito tempo, até que há mais ou menos 2 anos, me aventurei a ler O Ensaio sobre a Cegueira, chorei, me apaixonei, fiquei arrepiado por uma semana inteira, e esse cara me fisgou. Li mais uns 2 livros, e As Intermitências da Morte, no Brasil, é o livro, pelo menos na Amazon, acho que depois do ensaio, ou talvez empatado com o ensaio, que mais tem avaliações na Amazon. A gente pode checar isso nesse exato segundo, que agora até fiquei curioso para saber qual é o livro mais famoso do José Saramago aqui no Brasil, pela Amazon. Saramago. Então, exatamente. Quase falei errado, mas é como eu suspeitava. O Ensaio sobre a Cegueira é, de longe, o livro mais famoso do José Saramago. Ó. O Vanso tem a edição mais antiga, a edição mais nova, ela recebe a caligrafia do Chico Buarque. E, em segundo lugar, um pouco atrás nas avaliações, mas ainda assim muito significativo, As Intermitências da Morte, que é esse livro que nós temos em mãos. Catarina querendo entrar, deixa eu liberá-la. O Menino do Dedo Verde, também outro livro que, se eu tivesse recebido aos 10 anos de idade, eu ia gostar muito mais do que As Intermitências da Morte. Então, essa é a minha história com o José Saramago. Ele é um livro que, como eu disse alguns minutos atrás, assim como Clarice, é um cara que eu sei que eu vou ler vários livros até o final da minha vida. Ele é um cara ele foi um cara bastante prolífico, escreveu, se não me engano, próximo desse, não exatamente 40 obras, tratando dos mais diversos temas. Eu não sei se vou ler todos os livros dele, acho que talvez não todos, mas eu acho que eu vou beirar os 10 no mínimo, quando respirar pela última vez, se é que eu não vou ser enganado por uma morte que vai começar a ser intermitente no dia que for para eu ir para o saco.
Enfim, essa é a minha introdução sobre o José Saramago. Abro aqui um momento para vocês fazerem considerações iniciais sobre o livro. Eu não quero entrar pela história ainda, não quero entrar em nenhum mérito da discussão da história. Quero saber impressões gerais, sabe, quase como sentimentos. Sentir isso, sentir aquilo. Eu quero algo do sentimento, não do pensamento. Isso, claro, se vocês tiverem algo para dizer. Eu vou dar aqui alguns segundos de um silêncio aterrador, sepulcral, asqueroso para vocês se manifestarem. E caso não se manifestarem, a gente segue com outros tópicos. Avançando. Bem, eu gosto de falar. E como você falou, o que eu peguei dos sentimentos? Eu diria que a questão da ironia me deixou bastante interessante. Minha mãe, inclusive, eu estava em um momento, a gente saiu, eu levei o livro, e eu comecei a rir alto. E ela não entendeu, porque você vê, parece um título dramático, né? Você não, a princípio, você não pensa em algo engraçado, e ele fala algo sério, do nada vem uma ironia e quebra aquela seriedade dele. Então, eram momentos em que o assunto parecia que estava indo para uma seriedade, do nada vem uma ironia cortante, você não tem outra coisa que não rir da situação, mas você não ri exatamente engraçado, mas você ri porque é uma situação constrangedora, te deixa desconcertado, te deixa constrangido até ver um pouco de vergonha alheia. E eu diria que o tempo todo no livro, uma das coisas que mais me interessou é esse lado, que ele puxa para uma ideia de seriedade, do nada ele corta para essa ironia, e vai e corta. Então, é um assunto que você não consegue levar ao mesmo... Você leva para seriedade, mas você leva para um lado cômico, ou melhor ainda, tragicômico. Talvez essa palavra seja mais adequada. Pronto. Excelente. Antes da Roberta falar, eu queria complementar. É interessante pensar que esse é um autor que, por mais que ele tenha começado a escrever lá nos seus 20 anos, é, esse belo humor português, como bem dito pelo Marcos, foi algo que só foi chegar na mão das pessoas, assim, de verdade, com grandes sucessos, depois que Saramago atingiu seus 60 anos. Então, foram poucos anos entre atingir uma carreira de sucesso como escritor e ganhar um grande reconhecimento. Mas ele é um cara que ele insistiu por muitos anos, assim, na sua carreira. Ele foi, se não me engano, mecânico, ele trabalhou em diversas ocupações e atrás disso tudo, acho que, não sei se mecânico, talvez seja, mecânico seja viajando, mas assim, foram diversas ocupações que ele teve ao longo da sua vida, desde mais burocráticos até trabalho um pouco mais físico, até ele, de fato, receber esse reconhecimento. E daí foram filmes, foram livros, foi uma força muito grande que carregou Saramago nos últimos 30 anos da sua vida, de um grande reconhecimento universal até a sua morte nas Ilhas Canárias, se eu não me engano, em 2010. Roberta. Roberta, você escuta a gente? Oi, gente, desculpa. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, todo mundo. Você estava falando, né, do sentimento que trouxe assim o livro, né? E acho que para mim ficou muito grande a provocação que ele traz sobre a morte, sobre o lugar da morte na vida das pessoas, da sociedade, o caos que ela pode provocar quando se tira, entre aspas, a ordem natural das coisas. Eu acho que isso é que ficou bem marcante para mim. E a insatisfação humana, né? Nunca, quando se trata da morte, ela vai se encaixar de uma maneira adequada e interessante para ninguém, né? Cada situação que foi colocada vai levar a sociedade para uma linha. Eu achei essa parte interessantíssima, assim. Claro, além do que vocês disseram, da ironia e tudo mais, mas essa provocação sobre a morte eu achei incrível. E até porque é uma temática que gera resistência, né? Quando se fala sobre morte, se gera muita resistência para falar sobre, né? Por isso que a gente adora ter a Roberta aqui conosco, um ponto de vista sempre muito maturo, muito inteligente, brilhante. Antes de passar aqui para a Lariane, vou falar um pouco sobre o título, aí eu passo para a Lariane. Quando a gente pensa as intermitências da morte, Saramago, muito inteligentemente, já nos adverte de algumas coisas. Primeiro, é um artigo no plural, as. Ou seja, não é uma intermitência, não é uma pausa, são as intermitências da morte. Então, é uma morte que ela vai e vem. Eu não peguei isso de cara, viu? Eu achei que ia ser assim,
ela vai e fica, e boa sorte à sociedade, mas não, vai, vem, vai, vem, vai, vem. E isso é uma coisa que o autor nos adverte desde já. E quando eu penso em intermitência, eu penso em algo assim quase que deliberado. Ou seja, a intermitência não é algo necessariamente imposto, pelo menos assim, foi isso assim que eu interpretei. Eu vou ter um período de intermitência no trabalho, ou as intermitências da morte. Não é algo que algo foi imposto à morte, ou algo impede que a morte atue. Não a morte deliberadamente decide que esse seja seu destino para o próximo ano que venha à sua frente. Lariane, eu vi que você abaixou a mão, mas eu gostaria que você falasse. Boa noite, gente. Dá para escutar bem? Perfeitamente bem. Boa noite, Lariane. Ok, sobre as impressões, ao decorrer do livro, o que eu mais senti foi a necessidade da humanidade em justificar tudo. Principalmente ali no comecinho do livro, em que eles precisam de respostas, as instituições precisam responder o porquê que a morte não vem, porque que simplesmente ela parou de agir. Então, durante todo o livro, me veio esse sentimento de, tá, a gente precisa de alguma coisa para justificar qualquer coisa, mínimo até, sei lá, a morte deixou de ali matar no nosso cotidiano. Então foi essa sensação. E trazendo um pouco o lado do sarcasmo e tudo mais, sempre que eu lia alguma frase, uma das coisas assim, já dando um spoiler, que não é um spoiler, né, já que todo mundo leu, sobre as cartas. Eu chegava na faculdade e sempre jogava uma frase do livro, como, por exemplo, uma provocação. Pessoal, se a morte te enviasse uma mensagem ali, dando um aviso prévio que você tem 8 dias para curtir, o que vocês fariam? Então eu jogava assim, essas provocações durante a faculdade, durante as aulas da faculdade, e era muito interessante ver a resposta da galera. Eu, particularmente, eu iria para Espanha na hora, largava minha vida, ia passar a minha última semana em Madrid, depois eu ia ver o sol nascer e tchau! Essa que ia ser minha última semana. Lariane, muito, muito obrigado pela sua contribuição. Realmente, esse ponto das instituições e como elas reagem é um tema central da primeira metade do livro, porque eu divido esse livro em duas metades. Eu imaginava, quando eu ouvia falecer, eu falava, olha, é o Saramago experimentando com, mais uma vez, assim como ele fez no ensaio sobre a cegueira, temos a sociedade, vamos mudar um pequeno imperativo de verdadeiro para falso, de falso para verdadeiro, e como a gente reage. Imperativo, todos enxergam. A gente troca, ninguém mais enxerga. O que acontece? Imperativo, a morte atua. A gente troca, a morte não atua. Isso vale também para o ensaio sobre a lucidez e alguns outros livros onde ele testa. E se? Vamos ver. E ele escreve, ele desenvolve como é que isso ocorre. E quando eu pensava, bom, então a morte em si não tem muito papel. A morte não é uma pessoa, a morte não é esse ser antropomórfico. A morte é um fato natural que, enfim, leva alguns, não leva outros, mas cada um ao seu tempo chega lá no saco e a gente apodrece até o final dos tempos. Mas não, Saramago me surpreende, porque esse livro, na minha cabeça, ele se divide em duas partes bem importantes, que é a parte número 1, os humanos lidando com a ausência da morte, e a parte número 2, a morte lidando com os humanos. E essa parte é hilária, porque o Saramago não faz nenhum esforço de ser, de gastar um tempo, assim, sendo pedante, criando uma nova morte. Não, a morte é mesmo o esqueleto encapuzado com a foice, e que vai lá e vai ficar ceifando todo mundo. A morte para ele é uma mulher. Ele fala de Proust, ele fala de algumas outras referências na literatura. A morte como sendo uma mulher gorda de vestido preto, e algumas outras possibilidades, mas ele imagina a morte ossuda, e ele fala, toda hora ele fala assim, a gente já entendeu cada um cadáver, um esqueleto, mas ele fala, a morte que segura a caneta nos seus dedos, oh, bem, não são muito bem dedos, mas sim ossos. Eu, tipo, tá bom, Saramago, a gente entendeu. E, enfim, e o livro, eu acho interessante que os autores escolhem colocar epígrafes em seus livros. Saramago escolheu colocar duas epígrafes em seus livros, eu vou aqui ler elas. Uma delas eu saberia bem conversar a respeito, a outra eu vou deixar aqui em aberto para quem quiser participar. Vou ver se tem alguma coisa no chat aí já aparecendo bom humor português. Serralheria mecânica. Eu tinha certeza que esse cara tinha mexido em maquinaria pesada. Tá bom. Não, serralheria mecânica. Eu sabia que tinha mexido. Botar a mão na massa, esse portuguesinho, exatamente. Ele botou a mão na massa de alguma maneira ou de outra. Obrigado, Vansan. É Vansan ou Vansan? Vansan. É um apelido. Meu nome é Vicente mesmo, mas meus amigos chamam de Vansan. Vansan, francês, excelente. Vansan.
Beleza. Temos aqui duas epígrafes interessantes. A primeira delas é do livro das previsões. Saberemos cada vez menos o que é ser um ser humano. Eu acho que isso poderia ser muito bem colocado como a fala de um dos personagens, assim, a partir do momento que a morte deixa de matar. Bom, então, faço uma previsão que a partir de agora a gente saberá cada vez menos o que é ser um ser humano. Porque ser humano, as nossas instituições, a nossa cultura, o nosso entendimento da dor, do prazer, das conquistas, depende da passagem do tempo. E se a passagem do tempo não é relevante para o fim da nossa vida, humano, certamente nós não somos. Passamos a ser uma outra coisa que perde sentido. Vou ler a segunda epígrafe e abro espaço para quem quiser complementar. E a segunda é de Wittgenstein. Pensa, por exemplo, mais na morte. Seria estranho, em verdade, que não tivesse de conhecer por esse fato novas representações, novos âmbitos da linguagem. Esse aí eu deixo para os universitários, essa eu não saberia comentar muito a respeito, não fui atrás das epígrafes porque eu me satisfiz entendendo a primeira, a segunda é uma redundância do Saramago, que eu deixo ele com o seu grande cérebro de escritor, fala para a gente no pós-morte o que isso significa. Alguém tem alguns comentários sobre as epígrafes ou eu posso passar direto por uma pequena leitura das primeiras frases dessa obra de arte? Excelente. No dia seguinte, ninguém morreu. O facto, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em todos os aspectos injustificado. Basta que nos lembremos que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para a amostra de ter alguma vez ocorrido um fenômeno semelhante, passasse um dia completo, com todas as suas pródicas 24 horas, contadas entre diurnas e nocturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença ou uma queda mortal, um suicídio levado ao bom fim, nada de nada, pela palavra de nada. Nem sequer um daqueles acidentes de automóvel que, tão frequentes em ocasiões festivas, quando a alegre irresponsabilidade e o álcool em excesso, o excesso de álcool, se desafiam mutuamente nas estradas para decidir sobre quem vai conseguir chegar à morte em primeiro lugar. Eu acho esse início hilário, brilhante e arrebatador. Ele já dá uma dica. Bom, essa morte, ela vem literalmente da noite para o dia. Estamos lá de branco, nas praias do litoral paulista, no meu caso, celebrando, pulando ondinha com a família, acendendo vela, vendo os fogos de artifício, voltando para comer uma boa ceia de final de ano, e dia seguinte você repara que teve um acidente de carro e ninguém morreu. Tem gente de cabeça decepada, sangrando até a morte, perdeu todos os sentidos, mas está viva. Não morre de jeito nenhum. E não morre nenhuma morte, nem por suicídio, nem por queda, nem por doença, nem por nada. A morte parou de matar. E ele fala isso num pequeno trechinho. A passagem do ano não tinha deixado atrás de si o habitual calamitoso regueiro de óbitos, como se a velha Atropos da dentuça arreganhada tivesse resolvido embanhar a tesoura por um dia. Então, por um dia, parecia que a morte decidiu parar de matar. E ele esclarece que não teve morte, mas não por isso deixamos de ter um dia assim, terrível em questão de destroços humanos. Ele fala, sangue, porém, houve e não pouco. Desvairados, confusos, aflitos, dominando arcos de náuseas, os bombeiros extraíram a amálgama de destroços, míseros corpos humanos que, de acordo com a lógica matemática das colisões, deveriam estar mortos e bem mortos, mas que, apesar da gravidade dos ferimentos e dos traumatismos sofridos, se mantinham vivos e eram transportados aos hospitais ao som de dilacerantes sereias das ambulâncias. Nenhuma dessas pessoas morreria no caminho, e todos iriam desmentir os mais pessimistas dos prognósticos médicos. Esse pobre diabo não tem remédio possível. Nem valia a pena perder o tempo a operá-lo, dizia o cirurgião enfermeira, enquanto lhe ajustava a máscara à cara. Então, nem casos onde o próprio médico olha para o enfermo e fala, esse cara aqui passou dessa para melhor, desiste, não vamos gastar recurso médico, por esse aqui vai morrer, já era para estar morto, então nos próximos minutos esse aqui desaparece. Mas não, eles ficam lá na maca, se contorcendo, sofrendo. Saramago deixa a custo do leitor imaginar como eles respiram, como o sangue circula, se é magia, o que acontece, mas isso está no papel da morte também, um ser muito mais do sobrenatural para lidar conosco. Impressões iniciais sobre a primeira página, Dias Intermitências da Morte? Sabe que eu não consegui ler ainda, porque eu fiquei sabendo ontem do grupo, mas esse trecho que você leu agora me lembrou
aquele romance do Sartre que é Entre Quatro Paredes, que eles estão presos no mesmo quarto e eles não podem sair e não tem nada que mate nenhum deles, não tem, eles querem se matar, mas eles não se aguentam, eles querem se matar, um matar o outro, mas não tem o que mate, porque eles têm que se aguentar lá. Esse é uma peça de teatro, se eu não me engano, né? Essa peça de teatro é excelente. Eu acabei lendo na escola. Opa, temos aqui uma fila, beleza. Eu li na escola realmente, entre quatro paredes ali, os humanos tentando lidar uns com os outros, pessoas bem diferentes, depois eles querem se matar no final dos tempos. Mas, no caso aqui dos nossos queridos humanos desse país fictício, que eu a todo momento imaginei como Portugal, na maioria do momento eu me via lá em Lisboa, e essas pessoas que primeiramente falam, bom, privilegiados somos nós. Vamos ver se alguém fala aqui no chat. Eu só lembro do Sandman. Você quer comentar a respeito, Marcos? Talvez, pode ser. Eu lembro muito bem de umas questões da morte em Sandman. Em Sandman, a gente tem uma personificação da morte, que não é mais ou menos uma pessoa. É uma personificação geral de um conceito que existe em um lugar e existe em todos, assim. E tem umas partes que ela fala desse período, que é recorrente em alguns autores, assim, até essa questão de um período em que as pessoas não morrem. E o Neil Gaiman, ele traz esse período também. Ele fala que a morte teve um tempo que ela parou de trabalhar, porque ela se indagava por que ela fazia isso, qual era o objetivo dela no universo em geral para ela matar as pessoas. Aí ela para de trabalhar. Aí essa parada de trabalho dela gera um conflito, gera muitas confusões no universo inteiro, para até que ela possa entender a importância dela em tudo. Excelente. O Saramago, né, ele faz uma interpretação um pouco diferente, porque ele deixa a morte um pouco mais misteriosa. Talvez eu não tenha lido com tanta atenção, mas eu não vi em nenhum momento, assim, um momento onde a morte, de todo modo, se justifica. Ou pelo menos, se ela se justifica, não é caso de mais de 2 linhas para explicar o motivo das suas intermitências. Se alguém puder me corrigir nisso, eu ficaria mais do que feliz de ouvir uma correção, mas o Saramago, ele é um pouco mais misterioso, não é a morte tentando refletir a respeito putz, por que eu faço isso? Ela questionando os seus modos. Talvez mais pro final do livro, quando tem um caso muito especial com um tal violoncelista, ela passa ele a questionar um pouco o que ela está fazendo, mas no começo do livro, onde a morte ainda se ausenta em todos os sentidos, não há grande explicação. E, na verdade, há os humanos tentando, de fato, entender o que aconteceu. Se tem alguém querendo achar a explicação, são os humanos. Não, você não tem problema que você lê. O mês que vem a gente tem uma nova leitura para você participar. E sim, essa frase, Inferno são os outros, vem do Entre Quatro Paredes. É uma obra que vale bastante a pena ler. Vicente? É interessante que cada um aqui recordou-se de uma obra, né? De certa maneira, como é que a leitura parece um grande tecido que você vai cosendo um atrás do outro conforme a gente lê e faz referências. Porque da mesma maneira que um lembrou de Sartre, outro lembrou do Sandman, eu lembrei de um autor brasileiro, um sulista muito famoso, que é o Érico Veríssimo, que ele escreve um livro chamado Incidente em Antares. E não é ao mesmo tempo a relação, porque nesse caso quem faz a greve são os mortos, né? Não é propriamente a morte. E da mesma maneira que isso cria um caos na cidade, porque do nada mortos se recusam a ser enterrados, você tem um certo caos instalado ali, né? Que é a sujeira, a podridão, a cidade cercada de urubus porque os mortos cheiram mal. Então, da mesma maneira que no livro a gente tem a suspensão da morte, e lá os mortos se suspendem, vamos dizer assim, você cria problemas novos. Então, eu penso comigo que nas duas obras, um desejo humano antigo, e talvez muitos dizem que é a nossa referência na própria necessidade de literatura, arte, nos imortalizarmos em crianças, árvores e estátuas, é o medo da morte e a necessidade de vencer a morte, mas, ao mesmo tempo, os dois autores mostram que a partir do momento que o homem, de alguma maneira, vence esta morte, direta ou indiretamente, ela gera um caos terrível. E ela gera consequências que até então a gente não imaginava que existiriam. E no final o homem é um tolo.
Talvez ele adora fazer referências gregas, né? No final, só os deuses são imortais. E quando o homem tenta, de alguma maneira, superar a sua morte, ela só cria problemas. Exatamente. Exatamente. Ótima colocação, Vincent. E é isso. No primeiro momento, passadas, já te dou a palavra, Everton. Passadas as pródigas 24 horas entre as diurnas e noturnas, como dito por José Saramago, as pessoas falam, então, tá bom, talvez seja só uma grande coincidência, talvez os volumes da história vão voltar a explicar a realidade passada as primeiras 24 horas, mas não. Ninguém morre. Passa uma semana, e passa um mês, e passam-se alguns meses. E na história universal da humanidade, o que o humano busca? O elixir da vida eterna, a fonte da juventude, a alquimia para solucionar o fim dos tempos. E agora, quando cai na nossa coxa, assim, cai no nosso, cai assim, no nosso colo, assim, facinho, a solução para a morte, será que é um privilégio? Será que é de fato tudo aquilo que nós queremos? E a gente vai descobrir ao decorrer do livro que isso é um fenômeno não universal. É um fenômeno que ocorre só em um único país, que na minha cabeça é Portugal. E ele fala num trecho logo no início, ele vai falar assim, bom, mas as coisas não ficarão aqui. Uma vez que as pessoas, sem para tal, tenham de cometer qualquer esforço perceptível, irão continuar a morrer e não morrer. Um outro movimento popular das massas, dotado de uma visão prospectiva mais ambiciosa, proclamará o maior sonho da humanidade desde o princípio dos tempos, isto é, o gozo feliz de uma vida eterna cá na Terra. Se vê tornado um bem para todos, como o sol que nasce todos os dias que respiramos. Então, é isso, a sociedade a contemplar esse privilégio da vida eterna e as instituições que vão se desdobrar ou se destruir por causa desse fato. Everton? Não. Consegue me ouvir direitinho? Não, meio que até Magnífico. complementando esse comentário das grandes. Porque quando eu. Não sei se foi uma boa ou uma péssima escolha. Eu peguei para ler esse livro pela primeira vez em março da pandemia. São 15 dias, vamos estar afastados. Vou sair do meu estágio hospitalar e vou pegar um livrinho, porque, né, semana que vem retornam às aulas. 2 anos. Quando vem e ele traz essas grandes instituições e põe à prova, né, tanto a questão religiosa, se não tem mais a morte, eu vou crer e me dedicar para quê, já que o pós-morte é o que mais ou menos as religiões buscam. A questão da previdência social, né? Como é que vai ficar essa situação? Se ninguém morre, essa galera que está na terceira idade vai continuar pagando? E a crise das instituições funerárias, né? Que foi o que aconteceu, e a gente viu, né? Uma grande leva da população morreu e veio pro. Achei isso incrível e assustador. Excelente. Então, isso é uma ponte perfeita para a gente ir, de fato, para as instituições que primeiro são afetadas. A primeira coisa que eles mencionam que é assim, o pronto-socorro, ele depende de um certo fluxo de corpos que entram, ou se curam, ou morrem, ou vão para casa. Essas 3 opções. Se uma das opções vai embora, que é a morte, que também talvez seja a mais importante, e os moribundos estão quase morrendo e não podem voltar para casa, porque estão quase morrendo, enche um quarto, e outro quarto, e o leito está cheio, e o corredor está cheio, e o térreo está cheio, e a porta de entrada está cheia, e tem gente até na rua agora, porque não cabe mais ninguém no hospital. Essa é a primeira crise. E, enquanto isso, o governo está aqui, ó, silencioso, não falou nada, vamos deixar a Emily entrar, o governo está aqui, quietinho, ninguém morrendo já há algumas semanas, ou há uma semana, se eu não me engano, e todo mundo quieto, todo mundo quieto. Tá bom, beleza, então se tá todo mundo vivo no hospital e ninguém mais está morrendo, e os serviços funerários? E aí? O que acontece com isso? Vai ficar esperando morrer, mas essa empresa, poxa, vai pro saco. Acabou. E depois as previdências e o seguro de vida. Quem vai querer ter o seguro de vida na certeza de que a morte não vai afetá-la? Então, a corrida, as seguradoras que vão quebrar, porque não se tem mais a perspectiva da morte. E essa é a única que eu encontro uma solução mais ou menos adequada para isso. Eles falam assim, bom, mantenha o seguro de vida, porque por mais que você não vai morrer, continua pagando, porque depois dos 80 anos você não vai mais conseguir trabalhar, mesmo que você estiver vivo até os 80 anos, você não vai conseguir trabalhar. Então, vamos fingir que todo mundo morre aos 80. Então, você atingindo os 80 anos, você recebe o valor do seguro de vida. É claro que eles vão ter que incorrer num gasto, obrigatoriamente, todo mundo que se inscrever no seguro de vida vai ter um gasto previsto aos 80 anos de idade
com essa seguradora, mas pelo menos eles garantem que uma parte dessas pessoas não vão correr as seguradoras querendo o seu dinheiro de volta. E, aos poucos, outra instituição que ficou um pouquinho em silêncio foi a igreja. Nós sabemos que o José Saramago, ele era um ateu fervoroso, leu a Bíblia diversas vezes, fez livros muito relacionados com a Bíblia, tanto Caim, Evangelho segundo Jesus Cristo, entre outros, e ele é um cara que você precisa do nome dele no YouTube, vai ser assim, José Saramago fala sobre como Deus é um mesquinho, cafajeste e egoísta. Então ele tinha opiniões fortes sobre Deus, e acho que ele utiliza o fato da ressurreição e da ausência da morte, ou seja, a ausência da ressurreição, como sendo um fato que deslegitimiza a igreja por completo. Porque ele fala aqui, com licença, Eminência, perdoe-me, temo não compreender aonde quer chegar. Sem morte, ouça-me bem, senhor primeiro-ministro, sem morte não há ressurreição, e sem ressurreição não há igreja. Se você, assim como eu, imaginou, ao ler esse livro, Portugal é um país, assim, razoavelmente religioso e voltado a uma religião específica aqui, representada pela igreja. Eu vi que tem comentários aqui no chat. O Marcos Sobrinho falou, o pensamento prático partindo de um evento fantástico, mítico. Você tem algo a elaborar sobre isso, Marcos? É só a interpretação sobre o que o Everton falou em relação às consequências na sociedade, assim, essa maneira como o Saramago ele vai pensar em como, a partir desse evento fantástico, como as instituições da sociedade vão se desdobrar em relação a isso. Eu só consigo pensar nessa praticidade mesmo do português, né? Pensar um negócio desse, assim. Excelente. Eu gostaria de ouvir isso mais à frente, quando a gente chegar ao ponto da morte e voltar ao livro. Mas Vincent, ele nos fala aqui que a morte ela se justifica brevemente, na página 99. Qual que é a consideração que ela faz? Foi você que escreveu, não foi? Sim, foi. É que ela justifica brevemente que ela diz apenas que devo explicar que a intenção que me levou a interromper a minha atividade, a parar de matar, a embanhar a emblemática gadanha que imaginamos pintores e gravadores do outro tempo me puseram na mão, foi oferecer a esses seres humanos que tanto me detestam uma pequena amostra do que para eles seria viver para sempre. A justificativa dela, se perguntou se ela chegava a se justificar de alguma maneira por que ela parou de matar. Aparentemente, ela não gostava de ser odiada pelos homens e ela resolveu dar uma pequena amostra do que aconteceria se ela sumisse. Mas, pelo que eu me recordo, é só essa linha que ela justifica e depois ela não toca mais no assunto. Exato. Então, realmente, esse é um ponto secundário do livro. Eu falo, olha, todo mundo me odeia, vamos ver o que vocês acham quando eu vou embora. E é isso, no primeiro momento, esse país vira o paraíso, vira inveja internacional, as pessoas não morrem, sabe? Quando você pensa assim, meus entes queridos, eu penso nos meus avós, pessoas velhinhas, e se eu pudesse ter mais algum tempo com eles. Mas esse mais algum tempo não é para sempre, é mais um pouquinho, sabendo que depois vai todo mundo pro saco e tá tudo bem. Essa é a maneira como o nosso corpo evoluiu para tolerar. E as pessoas iam para as ruas nesse livro, falar, meu Deus, com a vida bela, e toda oportunidade, dizendo como Deus abençoou essa terra mais que todas as outras, nos dando a oportunidade de viver um dia a mais, cada vez mais um dia, sem o medo de morrer. Só que, claro, é aquele medo do imortal, e se algum dia eu for esmagado por uma pedra monstruosa, eu fico ali em uma gosma humana, existindo até o final dos tempos, porque nem essa morte é permitida. E a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, né? Você vê a página 99, já é bem mais pra frente no livro, como você fala, mas a discussão entre mod com letra minúscula e letra maiúscula, porque quando o livro começava a falar, a morte decidiu parar de matar, eu falei, opa, incoerência aí, Saramago, os cachorrinhos ainda morrem, se não morresse a cidade ia ficar infestada de insetos, ia crescer planta por todo que é canto. Mas ele se justifica que as intermitências da morte, aqui na capa, aparece com uma letra minúscula justamente porque ele não fala da morte como toda a morte, como um fenômeno de tudo que vive, mas a morte humana. E essa morte de letra minúscula é a morte do humano, pode ser a morte com letra minúscula do cachorro, a morte com letra minúscula dos insetos, mas são mortes em diferentes graus de importância. E, inclusive, tem lá um momento de discussão entre o filósofo e o seu aprendiz sobre as hierarquias da morte, se tem alguma mais importante do que a outra, mas, de todo modo, nesse ponto do livro que a gente está, as pessoas, elas só estão, assim, manifestando agora uma espécie de nacionalismo, encontrando a sua nação como a única merecedora da intermitência da morte. As pessoas vão às suas sacadas com bandeiras,
achando que é a Copa do Brasil, achando que é a Copa do Mundo e o Brasil está na final, todo mundo bota a bandeira na janela e você olha em volta aqueles que de fato estão comemorando as intermitências da morte. E esse ufanismo aí toma conta da nação, e no final do livro esse ufanismo também vai ser utilizado como métrica dos legistas para deixar claro de fato quem são os mortos que morreram. Até esse ponto, do fim das instituições, na sociedade meio caindo aos pedaços, desse novo nacionalismo, desse ufanismo que surge, dessas declarações a respeito do privilégio de estar nesse novo paraíso encontrado, que é o país em que eles vivem. Alguém tem algum ponto de vista? Lançando? Eu de novo, né, gente? Mas só uma observação que talvez seja interessante, porque não fui buscar muito da história do Saramago, mas pela idade dele, ele viveu durante o salazarismo, que é provavelmente o período mais severo em que essa instituição pátria, a religião, e todas as instituições que ele critica eram as mais exaltadas, né? O Estado Novo português, embora seja uma ditadura pouco comentada por nós, porque sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, ela foi bastante dura. Então eu fico imaginando o quanto dessas referências que ele faz das instituições e dessa pseudo-glorificação dela, temporariamente, não seriam um reflexo dessa aparência, né, que o Estado Novo português do Salazar tentava dar para a glória portuguesa, que na verdade não passava de uma fachada. Esse for o caso, imagino eu que Saramago era um tanto salazarista, porque o primeiro-ministro que é retratado no livro, ele é um cara muito inteligente, composto, que escuta as pessoas, então não sei muito bem a respeito disso, mas quem sabe alguma inspiração para, de fato, dar uma zoada nas instituições tenha vindo dessa suposta glória portuguesa tornada ainda mais inflamada por um governo como esse. Algum outro comentário até de passar para os próximos pontos da leitura? Perfeito. Algumas outras coisas acontecem nos próximos momentos do livro, que é apresentada por uma pequena família camponesa, que nos mostra uma verdade que eu não sei como eles demoraram tanto tempo assim para descobrir, mas demoraram para descobrir. Chegam notícias de que o fato da morte ter se ausentado é uma glória portuguesa, ou uma glória única desse país. Por causa disso que também surge esse movimento nacionalista, que é na nossa nação que Deus deu o privilégio de viver mais um pouco. E uma família de camponeses, ou de pessoas pobres, assim, né, olha para o seu patriarca mais velho e olha para o seu membro mais novo, o patriarca um velhinho, que já está sofrendo muito, que mal consegue segurar, não consegue segurar uma colher, mal consegue deglutir, tá ali, nem com o pé na cova, já tá deitado na cova esperando para enterrarem o caixão. O cara já foi. E, em segundo lugar, o filho mais novo, uma criança que também está com uma doença terminal, e pelo fato da morte sofre todos os dias, ou pelo fato da intermitência da morte, sofre todos os dias e não consegue sair dessa situação. E essa família falou, bom, a gente não tem nada a perder, a nossa família está sofrendo muito, a gente não quer ser vítima de escrúpulo de nenhum vizinho, então a gente sai pela noite, mas quem sabe se a gente passar a fronteira, os nossos moribundos não passam dessa para uma melhor. E é o que eles tentam fazer. Eles não avisam a criança, claro, para que ela não sofra, mas, se eu não me engano, foi a pedido do patriarca que isso foi levado a cabo. Deixa eu achar aqui. Depois a gente pode voltar a falar do que pensaram os filósofos, esse é um trecho que a gente pulou, mas os filósofos aqui, se não me engano, no início do 3º e 4º capítulo, os filósofos divididos entre si, querendo lidar com a situação. Mas de todo modo, essa família vai até a fronteira do país, em um ponto que parece um campo, imagina uma noite escura, assim, bucólica, amena, uma carroça, e eles encontram o ponto da fronteira. O genro, ele percebe que ele vai ter que matar, ao mesmo tempo, o seu filho mais novo, e o seu sogro que aceitou na família, e ele vai, passa a fronteira, e de fato, é o que eles imaginam, a morte mata essas pessoas, e enterrados esses corpos, eles voltam para casa deles, os vizinhos muito fusqueiros, agora que não tem mais medo da morte, estão só pensando em fofocar com os vivos. E eles perguntam, cadê o seu sogro e o seu filho? O que eles podem falar?
surge essa questão ética-moral, se o que eles fizeram de fato foi só dar cabo do que seria o desejo de Deus no final das contas, ou assassinato. Mas, como ninguém é santo, assassinato cometemos todos um pouco todos os dias, escondido por diferentes iniciativas ao redor do país, várias pessoas começam a cometer esse tipo de suicídio, ou esse tipo de aproximação da morte, porque a vida se tornou, de fato, um empecilho. Só que, pelo amor de Deus, o Brasil já está, por exemplo, farto de lidar com as suas próprias mortes. Se eu descobrir amanhã que a Argentina está exportando morto para cá, eu não vou ficar tão feliz. E foi o que aconteceu com essas pessoas, que as pessoas matavam, ou deixavam morrer, né? Será que é matar ou deixar morrer? Mas levavam seus mortos para aquele outro canto do seu continente. Eles morriam lá e muitos eram enterrados daquele lado de lá, né, com medo de que se voltasse, voltaria a vida também. E, bom, como toda necessidade de demanda, claro que a oferta surge logo depois. E nós somos introduzidos à mais nova instituição do livro, que é a máfia. Que não é a máfia italiana, nem a máfia portuguesa, mas uma máfia com PH, mafia. Essa máfia, ela tenta resolver um problema surge que surge na sociedade, que é essa demanda pela morte assistida por esse tipo de eutanásia bastante curioso, que não é por injeção letal, mas por passar de um país a outro. E a máfia surge como essa organização paralela, quase que uma milícia, assim, paramilitar, pessoas que não parecem ser boas pessoas, sabe, como uma instituição religiosa, ou mesmo um hospital. Não, são realmente pessoas quase uma organização assim paramilitar. Se chama de máfia, já dá uma ideia de cartel, já dá uma ideia de que não são coisas boas assim por vir. Reações iniciais à existência da máfia? Ou mesmo sobre essa discussão sobre deixar matar, ou deixar morrer ou matar, o que essa família fez foi assassinato? Estariam os filósofos que discutiram isso ao longo do livro corretos ou incorretos sobre o empecilho da vida? Claro que vocês podem interromper. Roberta. Eu acho que a partir dessa situação é que começa o embate moral e ético da história, né? O homem se tornando o senhor da própria morte, vamos dizer assim, né? Então, tanto dos seus parentes, enfermos, idosos, enfim, quanto dele mesmo, né? Então, aí é que vem... E aí a máfia, ela surge como um grupo oportunista, né? Em todas as situações de causa, existe um grupo que se torna oportunista para se aproveitar de uma situação trágica. Então, foi essa referência que eu me lembrei, assim, nossa, várias situações ao longo aí da nossa história, sempre tem um grupo novo de uma situação que aparentemente vem para ajudar, mas, né, não é bem assim. Aí que vem o embate, aí vai muito do que, se a gente lendo, né, do que a gente acredita, né, do que a gente se transporta ali, o que é certo e o que é errado dentro de uma situação como essa, né, que o livro traz, né, então acho que foi bem interessante nesse sentido, mas foi essa viradinha de chave, que até aí as coisas estavam num caos, numa adaptação, mas ainda não tinha um embate, assim, de fato. O que é certo e errado dentro disso, vamos colocar assim. Exato. E no final das contas, quem que a gente está enganando ao fazer isso? A gente está enganando o Estado? A gente está enganando a Deus? Ou a gente está dando uma ajuda para ele porque a morte está preguiçosa? Ou a gente está enganando a morte? Ou a gente está ajudando a morte? De que lado a gente está? Mas a única conclusão que os filósofos chegam, cada um do seu ponto de vista, alguns mais religiosos, outros menos, uns pragmáticos, outros menos, outros dizendo, bom, as pessoas morrem mesmo assim, então se a gente estiver ajudando, a gente desafoga um pouco as nossas instituições, e a gente só está dando cabo para algo que aconteceria todos os dias, então, sendo o único gatilho puxado é dar um passo para lá em vez de para cá, a gente pode lidar com isso como sendo qualquer outro tipo de morte, mas os filósofos concordam, no final das contas, que todo o papel que eles têm como filósofos, como já diria Messier de Montaigne, como ele fala aqui, o Jesus Saramago, que filosofar nada mais é do que aprender a morrer. Então lá os filósofos estão lá lidando com um fato que não vai mais acontecer, tornando a sua profissão quase obsoleta, eles só tem que se mudar de país para que ela volte a fazer algum sentido. Mas em algum momento, assim, a coroa e os outros pontos um pouco mais religiosos dessa comunidade, dessa sociedade, acabam concordando que se é Deus que deu a vida, é Ele que decide quem vai tirá-la, e a gente separar Deus da morte talvez não seja algo prudente, a gente não esteja de fato enganando a morte, mas sim a Deus. E, bom, será que a gente quer mexer nesse ninho de vespas ou a gente quer deixar passar?
Everton. Eu não tive a oportunidade agora de revisitar, mas eu lembro que quando eu li, eu assisti uma entrevista dele, não lembro se ele comentava na entrevista ou se era a própria palestra, que ele deu uma palestra no curso de ética de medicina, né? Um curso de medicina sobre ética. Na verdade, na área da saúde, acho que todos deveriam ter, né? E ele falando justamente sobre isso, eutanásia ou suicídio assistido, e que ele joga isso no livro sem pensar muito na ética ou na moral, mas para trazer para o debate, que até no final a gente meio que pode não tirar conclusão nenhuma, já que ele não se preocupa em responder alguma coisa, é trazer o assunto para o debate, né? Aí ali ele coloca na situação de forma fictícia, e eu acho que o arco mais interessante de acompanhar é justamente desse menino, né, e do ancião, quando eles descobrem aquilo e vão para essa jornada super interessante. Mas acho que no mais é isso. O importante é estar em debate, né? Porque é muito além do ético, do certo e errado perante a sociedade. Quando envolve Deus, envolve religião, vai além da fé. E a fé é algo que a gente não consegue mensurar. Então não tem como, né? Todo discurso, talvez ideológico, pare quando o assunto se inicia através da fé. Talvez. Já que, Exatamente. né, quando eu coloco Deus e é uma experiência particular, eu não posso tentar colocar em debate isso, já que para mim é uma experiência, para outra pessoa é diferente. E eu acho que depois disso entra uma questão de liberdade. Quem está controlando o quê? Quem que define quando eu posso morrer? Tá bom, a morte é de Deus, mas o gatilho é humano. Então, talvez seja mesmo o desígnio de Deus que eu decidisse ir para outro país, fazer uma pseudo-eutanásia, ou talvez só dando espaço para que Deus atue, já que a morte proibiu que isso acontecesse no meu país. Agora, quem que pode impedir isso? Bom, eu não quero ser imposto em nenhuma religião. Eu sou judeu, para mim, cristianismo é uma coisa maravilhosa, mas não é a minha religião. Então, se eu estiver num país onde eu estiver sendo controlado por essa religião, para mim não faz mais sentido. E, por causa desse surdo que ocorre, de várias pessoas tentando cometer essa espécie de suicídio passando pelo lado da fronteira, o governo começa a colocar militares na fronteira. Isso para resolver o problema que eles têm com relação aos outros países estarem reclamando, né, de estar recebendo tanto morto. Eu não quero esses corpos para cá, isso é responsabilidade de vocês. Mas também, por outro lado, todo o problema de, beleza, poderiam morrer 10 mil pessoas por dia, mas o suicídio comove muito mais. E será que a gente vai deixar isso acontecer? Se tiver acontecendo dezenas, centenas de suicídios todos os dias, mas as pessoas estão sofrendo, o que pesa mais? O sofrimento das pessoas, a decisão que elas podem ter, ou o corpo delas? Quem tem liberdade de fazer isso? É só Deus? Não sei. O Vansan, ele escreveu alguma coisa aqui no chat, vamos ver o que ele escreveu. Você gostaria de se explicar um pouco melhor, Vansan? Na verdade, eu fiz uma analogia, talvez ela não seja mais perfeita, mas eu pensei sobre a questão da máfia, né? Que ela só surge quando um problema não existia essa máfia com PH. Ela, afinal de contas, as pessoas morriam, se enterravam muito que bem. Pessoas passaram a parar de morrer, começaram a ter essa questão de atravessar a fronteira, e alguém viu a oportunidade. Por mais que se achasse imoral, se fechasse as fronteiras, o primeiro-ministro colocou os guardas na fronteira, havia essa ânsia quando descobriram que atravessar a fronteira se matava. Então, era um negócio. E a partir do momento que existe um negócio, sempre tem alguém disposto a explorar esse negócio. E eu me lembrei, fazendo uma comparação com a Prohibition americana, quando os americanos proibiram o álcool, até então, por mais que existissem pessoas bêbadas e problemas domésticos com álcool, era um problema X. A partir do momento que os americanos proibiram a lei seca, né, ela vai criar uma máfia. Basicamente, o Al Capone nada mais é do que um mafioso que traficava o que para nós você consegue comprar numa loja hoje em dia, que é álcool. Então, você tem a ideia de que o ser humano ele vai explorar essas dificuldades. Eu sempre ficava, tanto que ele cita no livro o Saramago, não sei se ele chegou a cogitar essa ideia, eu não me recordo muito bem desse ponto, ele fala que é uma ideia que ocorreria até uma criança. Né? Ele fala assim, até uma criança pensaria na solução do problema. Mas as pessoas vão criando tantos empecilhos éticos, talvez, ou como você nos falou, né, eu querendo atravessar a fronteira e pessoas morrendo, poderiam ter criado entre os estados um jeito mais fácil, mas demora-se tanto tempo que as pessoas vão buscando um atalho. E a máfia é esse atalho, ela cria um comércio que todo mundo passa a lucrar, porque com certeza um monte de gente é subornada no processo, né?
E a partir desse momento, você criou essa situação e você não vai querer se desembaraçar porque ela é lucrativa. Há pessoas lucrando com isso, né? Há pessoas lucrando com esse sistema. Talvez a solução tenha estatal para resolver o problema, sei lá, construir um cemitério na fronteira. Não tenha chegado ao final, porque a máfia lucrava com isso. E um monte de gente lucra com isso também. Tentei criar essa analogia entre as duas coisas. Deixa eu fazer um Mano, paralelo rapidinho com a situação mais recente, porque a pandemia, a questão dos insumos, né? Por conta da falta de material, a questão da exportação, tudo ficou mais difícil. Mas iniciou-se essas pequenas lojas, até as farmácias, a vender os insumos por o dobro, o triplo do preço, mesmo tendo em estoque, pela oportunidade. Já que as pessoas precisavam esse senso de coletivismo em prol do bem da sociedade, isso é tudo balela, não existe. Nessas situações em que a sociedade deveria se unir, por exemplo, o que eu acompanhava muito por YouTube, pessoas que estavam em outros locais. Nos Estados Unidos, os estoques de água iam para um preço mais embaixo, né? O pessoal pegava os estoques que tinham, botava para a galera, limitava a quantidade, e aqui no Brasil a gente viu que isso não acontecia. Não tinha fiscalização, muitas vezes o material era produzido de forma incorreta, cobrado preços absurdos, e quando se precisou da máscara, o preço da máscara foi lá em cima, e isso antes dos estoques baixarem, né? a única diferença crucial entre todas essas analogias brilhantes que vocês dois fizeram é a seguinte: estava no interesse máximo do governo de que todas esses pessoas que estavam fazendo lobby pró-morte fossem atendidas. Porque para eles fazia total sentido que fosse desafogado, porque quem estava fazendo esse proibicionismo não era o governo, era Deus, ou, quer dizer, era a morte. Era essa entidade sobrenatural que o governo não tem nenhum controle. Então, por isso que ele ficou quietinho, assim, o máximo que ele pôde, e no final das contas o governo teve que se vender um pouco a essa máfia. Ele estava com medo de deixar explícito que ele teria se vendido a essa máfia, que não poderia um governo, assim, invadir as fronteiras de outro país, fazer um suicídio em massa ou um deixar morrer em massa com a sua população, simplesmente porque, sabe? Então, acho que essa é a única diferença crucial, porque estava no interesse máximo do governo que fosse vendido álcool, que fosse vendido os insumos, que tudo fosse feito da maneira mais natural possível, mas não. A morte se ausentou e a única solução foi máfia, ó, a gente olha para cá e vocês vão para cá. E foi assim que o mundo operou até o próximo momento. Acho prudente, dado o tempo que a gente está gastando nessas partes, aí para uma parte assim, onde algo ocorre. Passam-se muitos meses. O momento onde a máfia toma controle é quando o Saramago fala aqui: não tardou 24 horas. Seguindo o exemplo do ancião, da página 43, os mortos tinham querido morrer. Portanto, seriam registrados como suicidas na certidão de óbito. E a torneira tornou a abrir-se. Então aí, todo mundo, chuva de morto. E isso se passa por um ano, aparentemente a sociedade, ela não volta à normalidade de maneira alguma, que a morte ainda não mata, mas quem quer morrer, morre. Isso foi solucionado. A máfia é um mercado paralelo tentando lidar com a demanda da morte, sendo o governo impossibilitado de dar essa oferta que a máfia dá, então tem esse mercado paralelo aí atuando, que por bem ou por mal resolve um problema que o governo está querendo que seja resolvido. E então a agência funerária volta a atuar, o seguro de saúde volta a atuar, desafoga um pouco os hospitais, são feitas campanhas publicitárias para as pessoas manterem esses moribundos em casa. Tipo, olha, gente, se o cara tá com duas pernas decepadas, com a cabeça cortada, sangrando até a morte, não pode fazer nada. Ou você deixa ele em casa, ou manda para a máfia e acabou, a gente resolve. Então, uma certa normalidade acaba por ser. Eis que um certo diretor recebe no seu escritório uma carta. E essa carta o afeta de tal maneira que ele passa a tratar as pessoas ao seu redor muito mal. Que ele começa a xingar a sua secretária, que ele começa a ser desagradável com as pessoas ao seu redor, e ele está assim, suando frio, e você não sabe o que está acontecendo. É o diretor-geral da televisão. Ele fala assim: meu Deus, eu preciso falar com o primeiro-ministro, mas é já. É já. Não sei qual era o nível de ingenuidade desse diretor-geral, que vê uma carta escrita assim, com caligrafia ruim, erros de gramática, e fala: bom, só pode ser ela mesma. E, enfim, ele chega ao primeiro-ministro, isso é um mistério, assim, mais de 10 páginas, que cacete é essa carta. Ele chega ao primeiro-ministro, e o primeiro-ministro fala: é verdade isso? Ele é mais verdadeiro do que qualquer outra coisa. Acredito eu que essa seja a mais pura verdade. Bom, e daí o primeiro-ministro, ele revela pra gente que a carta é da morte,
E a morte dizendo que ela vai voltar. Depois de um ano, ela vai voltar. Ou seja, passamos os milênios da humanidade tentando encontrar o elixir da vida. A vida agora, para nós, é assim, algo automático. A morte não ocorre mais. Agora passamos encontrando o elixir da morte. E daí, quando a gente encontra o elixir da morte, atinge uma certa estabilidade. Quando a morte começa a nos dar agora o caminho mais fácil para esse elixir, a gente começa a sentir dor. Porque a gente agora aqui de novo clamar enfaticamente pela vida. Alguém quer fazer algum comentário até agora? Ou a gente pode continuar? Não? De boa. Beleza. Não sei se é porque o primeiro-ministro não queria botar a mão no fogo, mas ele fala, não, preciso que seja o diretor-geral que fale isso para todo mundo, tal, que revele ao mundo. Eles decidem, por mais que eles tenham recebido essa carta mais de 12 horas antes da morte voltar a atuar, eles decidem que o comunicado só vai chegar à população 3 horas antes. Por quê? Porque eles já sabem que vai ser um caos generalizado. Ele já prevê isso. Então, melhor que sejam 3 horas de caos generalizado do que 12 horas. O primeiro-ministro, ele senta na frente da TV, nervoso, suando frio. Eu vou ler esse trecho aqui, que não é tão curto, então peço licença aqui para vocês me ouvirem por mais um tempinho, mas acho que é importante para dar continuidade. Pigarreou um pouco para limpar a voz e começou a ler. Senhor diretor-geral da televisão, estimado senhor, para os efeitos de que as pessoas... Peraí, já estou no ponto certo. Certo, tudo certo. É a morte falando com o diretor-geral. Senhor diretor-geral da televisão, estimado senhor, para os efeitos de que as pessoas interessadas tiverem por convenientes, venho informar de que, a partir da meia-noite de hoje, se voltará a morrer como sucedia, sem protestos notórios, desde o princípio dos tempos até o dia 31 de dezembro do ano passado. Devo explicar que minha intenção, que levou a interromper minhas atividades, a parar de matar, a embaiar a emblemática gadanha que imaginavam os pintores e gravadores dos outros tempos e puseram a mão, foi oferecer a estes seres humanos que tanto me detestam uma pequena amostra do que para eles seria viver para sempre. Isto é, eternamente. Embora aqui, nós dois, senhor diretor-geral da televisão, eu tenha de confessar a minha total ignorância sobre se as duas palavras, sempre eternamente, são tão sinônimas quanto geral se crê. Ora bem, passado este período de alguns meses, aqui poderíamos chamar a prova da resistência, ou de tempo gratuito, e tendo em conta lamentáveis estados de experiência, tanto do ponto de vista moral, isto é, filosófico, como do ponto de vista pragmático, isto é, social, considerando que melhor para as famílias e para a sociedade no seu conjunto, quer em sentido vertical, quer em sentido horizontal, seria vir a público reconhecer o equívoco de que sou responsável e anunciar imediato regresso à normalidade, que significará a todas aquelas pessoas que deveriam estar mortas, mas que, com saúde ou sem ela, permaneceram neste mundo, se lhes apagará a candeia da vida quando se extinguir no ar a última badalada da meia-noite. Note-se que a referência badalada é meramente simbólica. E ela continua falando que ela não enrola pra cacete, mas ela fala, essa é uma decisão irrevogável, está a devolver ao Supremo, esta de devolver o supremo medo ao coração dos homens. Então esse é o trecho que o Vansan falou lá atrás, sobre como a morte ela se justifica, e, enfim, o diretor-geral, ele levanta-se da cadeira, e nas ruas, alvoroço, e de imediato, da noite para o dia, morrem aproximadamente 64 mil pessoas, que, moribundos ou não, já deveriam ter morrido. Algum ponto sobre essa parte da história que alguém gostaria de combinar? Reflexões, sentimentos, sensações, ódios, risadas? Não de fato sobre a história em si, né? Mas uma curiosidade que eu achei interessante, lendo a escrita da morte, né? Em um momento é questionado sobre a ortografia da morte, o que vem com alguns erros, alguma coisa esquisita. E eu ouvi num podcast, não vou lembrar onde, que na época o Saramago falou em algum local que era justamente esse incômodo que ele queria causar, de certa forma, relacionando até com a ortografia dele, já que ele usa, né, essa forma dele trazer, e nas traduções dele, a pontuação, essa escrita dele mais dura, e ele fala que a forma de arte dele também se expressar é essa. Aí uma relação que fizeram com o que ele faz na vida real, que é essa questão da escrita dele ser um pouco mais complexa, bruta, crua, por ele optar por isso e jogar no livro através da morte das cartas, né? Só uma curiosidade. Maravilhoso. Alguém gostaria de comentar o comentário do Everton?
E, Marcos, eu não me lembro muito bem, eu já acabei de ler faz um tempo, mas eu não lembro se alguém tentou entrar em Portugal. Acho que isso não é um tema de grande foco, não. Não tem uma crise de gente querendo entrar para Portugal. Acho que os humanos reconhecem que é melhor a gente ficar quieto, mas que a gente peça pela vida eterna, deixa os portugueses se ferrarem lá. Roberta? Essa questão que você colocou agora também me veio. Que se ele tivesse explorado essa parte, já ia dar pano para manga, né? Para outra linha, né? As pessoas querendo invadir para ter essa eternidade, né? Que é um embate geral aí. Todo mundo quer viver muito tempo, quer estender a vida, enfim. Mas ele foi para outra linha que foi super interessante, né? Outras linhas. O que eu queria colocar era em relação a essa. Eu achei muito interessante esse discurso, né, que o diretor leu, que a Morte escreveu, né? Achei esse diálogo que a Morte teve com as pessoas, né? Um diálogo bem direto, né? E propondo, agora vai ser de outro jeito, vamos tentar outra coisa. Foi meio que isso, né? Não funcionou desse jeito, estou vendo que o negócio não está legal, vamos tentar outra coisinha aqui para ver como é que vocês lidam. Eu achei isso interessantíssimo. A morte, ela parece, assim, quase desorganizada quando ela faz uma coisa dessa, né? Que ela tem as falhas humanas. Exato. E a gente vai passar agora para um ponto onde a morte, de fato, vira humana. Sim. Essa figura esquisita da morte com essas cartas roxas, e achei tudo muito legal. O Saramago é um chapadão, avançando. Apenas uma observação breve, você chegou a comentar um pedaço, Ricardo. É engraçado porque, primeiro, a ausência da morte causa um espanto. E eu tenho um trecho do livro que eu não vou me recordar agora de cabeça, que ele comenta, né, que a coisa mais natural é a morte. Ninguém nunca questionou a morte. Então, do nada, as pessoas param de morrer. Elas ficam 7 meses sem morrer. Se você parar para pensar, 7 meses comparado a toda a história da humanidade não é nada, é um piscar de olhos. As pessoas passaram a maior parte da vida delas vendo a morte, mas a ausência dela por um período que, convenhamos, é breve, 7 meses, e o retorno dela causa um caos. Ou seja, aquilo que era extremamente natural, do nada, quando ela some, ela choca as pessoas, mas, mas quando ela volta, ela choca mais ainda. Então eu queria assim, as pessoas tinham um conforto, daí elas foram postas num desconforto, e quando elas estavam se acostumando àquilo, elas voltam à situação status quo ante, e aquilo cria um desconforto. Então é engraçado como tudo no ser humano parece gerar desconforto, né? O antes é desconfortável, a falta da morte é desconfortável, daí quando ela volta é desconfortável, ela só cria desconforto nas pessoas. É exatamente isso, você pensa, nossa, a morte parou de matar, meu Deus, opa, pode de paraquedas. Então, assim, algum conforto da morte não tá lá, alguns riscos vão embora. Mas, ao mesmo tempo, você quer essa brevidade. Deus me livre de viver para sempre. Tanto que, quando a morte parou de matar, foi um privilégio acima, todo mundo falou um privilégio acima ok, tá bom, estamos privilegiados, mas, sei lá, é esquisito, vamos ver o que vai acontecer. Mas quando a morte volta, foi champanhe, foi festa na rua, foi tudo que teve. Pessoa querendo entrar aqui. Foi tudo que tinha direito. E não quando a morte volta, é um fato muito mais chocante no sentido de que as pessoas comemoram, sabe? E claro que o Saramago fala, finalmente, last but not least, a Igreja Católica, né? Que, opa, já estava ali apertando a corda para se enforcar, mas não, isso aí era um desígnio de Deus, era o diabo impedindo que o trabalho de Deus seja feito. Nós estávamos certo desde o início, e tudo isso que aconteceu nos últimos 7 meses foi obra do capeta. Então, isso é só mais incentivo para que vocês acreditem em mim, e claro, doem o dízimo, e o Saramago vai ser bastante arisco e afiado com relação à igreja, ele que por toda a sua vida foi um ateu fervoroso. Sobre esse retorno da morte, mais algum comentário? Roberta. Não, e agora vem uma outra forma que é legal a Morte falando sobre assim, não, eu sempre vinha, arrebatava sem aviso, agora vocês vão ter uma semana para vocês pagarem seus impostos, se reconciliarem com seus primos distantes, se despedirem e tudo mais. Mas isso também, né, gerou outro caos, né, de como viver esse tempo, como apreciar esse pouco tempo antes de morrer, como negar esse tempo, né, não se conformar com essa
ideia de saber que vai partir, então trouxe outros tipos de caos, né? Nada mais justo, né? Dado que a morte tem nos seus cadernos aqueles que vão morrer no futuro próximo, se não no futuro bastante distante. Bom, já que todo mundo vai acontecer, eu mato os dessa semana, mas a gente pula tudo aqui mais uma semana para frente e, em vez de mandar a mensagem no instante da morte, você tá morto, uma semana antes, poxa, eu, a morte, que não entendo muito o que é ser humano, eu que tenho meus dedos ossudos, que eu não tenho olhos dos meus globos oculares, o que você está carregando aí? E os dois morrem no final, eu acho que era, né? Que você está carregando? Nunca li esse livro, mas se for algum comentário prudente em relação a essa discussão, convido que você fale. Marcos? Desculpa, Ricardo. Que a gente Eu só fiz os comentários mensagens sobre o livro. Da Peraí. morte avisar. Como é que é, Marcos? É sobre esse ponto da morte avisar, que no Saramago ela avisa que uma semana antes, e os dois morrem no final, se não me engano, são 24 horas, não é? Eles recebem uma ligação de um centro falando que a pessoa vai morrer em 24 horas, ela não sabe de como, por quê, ela só vai morrer assim, e isso gera diversos conflitos dentro do próprio livro, das pessoas tentando, de certa maneira, tentando evitar que isso ocorra, mas de qualquer jeito elas vão morrer em 24 horas. Que é um livro bem moderno até. Esse eu não li ainda, não. Fernanda, você ligou a câmera, você quer falar alguma coisa? Não? Fique em paz. Vansan? Não, só queria mostrar o livro. Beleza. A Alberta dá uma abertura muito interessante para esses finais 30% do livro. Que bom, nada mais justo, numa carta cor violeta, que a morte passa horas escrevendo todos os dias, ela não tem ChatGPT para ajudar ela, então ali realmente caneta na mão, ou caneta nos ossos, e escrevendo cada carta e enviando com um gesto da mão direita. Meu instinto canhoto mandou fazer assim, mas é essa mão aqui. E aí, realmente, a gente esquece do primeiro-ministro, a gente esquece do diretor-geral, a gente esquece de todos os personagens que vieram até aqui, a máfia também é praticamente esquecida, e os dois personagens das últimas praticamente 70, 100 páginas do livro são o violoncelista, a gadanha, né, que é a foice, que aparece lá por algum instante, a morte e, salvo engano, cessar. E, beleza, as pessoas, elas começam a surtar, alguns se reconciliam com seus inimigos mais mortais, alguns vão para orgias e passam os dias usando drogas, para falar, bom, se eu vou dessa para melhor, meu Deus, hoje é crack, amanhã é metanfetamina, e daqui a 3 dias é heroína, e hoje é todos os dias. E outros ficam mais melancólicos, outros tentam negar o máximo que pode, paralisam-se, se dedicam ao trabalho o máximo que podem, tentam organizar o inventário para a família, mas morrer daqui a 8 dias, eles sabem que eles vão. Essa carta de aviso prévio meio que traz à tona a máfia interna. O que isso quer dizer? De se aproveitar da situação que ela tem um tempo determinado. Então, por exemplo, muita gente foi para orgias, aproveitou ao máximo. Então, fazer aquilo e que não era, vamos dizer, socialmente aceito, meio que traz essa máfia ali citada dentro do livro interna, já que coloca os prazeres, aflora os prazeres nesse tempo decorrido. Excelente, exatamente. Se você sabe que daqui a 7 dias eu vou dessa para melhor, eu vou fazer tudo o que eu quero. E aí que, Marcos, se você tem uma semana para viver, vai roubar um banco, assalta um Rolex na rua. Aí é uma questão aqui, de criatividade. Com uma semana para viver, meu Deus, as possibilidades aqui, são infinitas. A morte sentada em sua cadeira, enviando cartas para cada uma das pessoas, mas ela faz aqui com uma mão e volta logo atrás. Não logo atrás, mas uma carta é devolvida para a morte. Ela, opa, é claro que isso vai interessar as pessoas, ou vai interessá-la, porque nunca, na história universal, o seu poder, a sua presença sempiterna foi questionada. E esse homem, quase de maneira assim, banal, falando, Catarilas, já sei o que é, bum, volta. E esse homem, ele, não sei se apresenta o nome dele, acho que não, mas tudo que a gente sabe é que ele é um violoncelista. Aqueles que não sabem, é óbvio, mas o violoncelista é aquele que toca um violoncelo.
Algum comentário sobre esse momento inicial, dessa reação da morte ao lado da sua gadanha, escrevendo aproximadamente 284 cartas diárias, metade para homens, metade para mulheres, diante de uma carta devolvida ao remetente? Não sei se faz sentido, mas meio que traz já a parte humana da morte, tentando humanizar de alguma forma ela, já que ela sente alguma coisa, qualquer mínimo sentimento ela tá ali. Então, trazer essa aproximação, talvez já, de morte humano, em que tem sentimentos, traz também um sentimento de, ok, eu vou sentir alguma coisa para com a morte, algum sentimento de empatia, talvez, alguma coisa no decorrer dessa parte que a morte ali se personifica. Eu senti muito isso. Em alguns momentos eu ficava, ok, eu acho que eu tô um pouco a favor da morte agora. Você vira amigo dela, você vê que ela é uma mulher bonita, ela tem carisma, ela é engraçada, ela anda em duas pernas, ela fica invisível, ela se transporta, ela vira osso, ela usa capuz. Mas faz parte do charme dessa morte, que não é a morte de Proust, mas é uma morte, assim, bem a estilo Billy Mandy, capuz, foice, caveira e cartas violeta na mão. E o final, a morte quase que se torna obcecada por esse homem, que eu não sei se ele recusa 3 vezes a carta, ou 2 vezes, é mais uma vez que ele recusa a carta da morte, não é? 3 vezes. Ele recusa a carta da morte 3 vezes, e a morte vai lidando com o dia dela, mas eu falo, não, quer saber? Eu preciso explorar isso mais a fundo, alguma coisa está acontecendo, porque essa pessoa não quer morrer. Então ela fala, gadanha, que eu confesso, tive que pesquisar no Google, não tinha a menor ideia, para mim é foice, a gadanha, tudo bem, gadanha. Gadanha, cuida aqui dos 284 mortos diários desse país, eu vou lidar com o violoncelista que está despertando a minha curiosidade. E a Gadanha, ela, tá bom, ela decide lidar com isso, e ela vai até a casa do violoncelista, ela vê que ele é um homem que não é atraente, que completou 50 anos, mas ele deveria ter morrido, que é solitário, que nos seus porta-retratos não tem nada muito relevante, não tem uma mulher, não tem um homem, só tem ele e só tem o seu cachorro. E essa morte observa esse homem de longe, ela fica em seu quarto enquanto ele dorme, e o violoncelista segue a sua vida, assim, como se nada tivesse acontecendo com pessoas à sua volta, recebendo notícia de que morreram em 8 dias, e ele lá, sabendo que já recebeu 3 vezes e continua vivinho da Silva, cuidando da sua vida. Algum comentário sobre essa parte? Ou sobre essas partes, sobre esse início de parte do livro? Apenas uma observação. Não sei se tem alguma relevância, assim, porque eu não consegui pensar muito sobre ela, mas se você falando agora do violoncelista, eu lembrei de um detalhe. No livro, ele cita que a morte é... Ela fala que pergunta se ela era... Quando ele vai encontrá-la no... Ela vai encontrá-lo no espetáculo, se ela era uma artista. E ela menciona que ela é retratada tocando violino. E tem realmente vários retratos da morte tocando violino. E interessante porque, eu não sei se, o violoncelo e o violino, apesar de em português terem nomes muito parecidos, serem instrumentos de corda, eles são totalmente opostos. Eles parecem, se você olhar eles têm uma aparência que lembra uma outra, mas eles são completamente opostos. Então é curioso como é que e no final, né, já pulando para o final, como eles vão depois se relacionar, como que duas coisas opostas se parecem de certa maneira, né, que um vence a própria morte, o outro é a morte. Então eu achei interessante de escolher um violoncelista para ser mesmo que inconsciente, aquele que embate a criatura que toca um violino. Muito legal. E ele faz isso de uma maneira, assim, quase indiferente. Acho que talvez isso que zanga a morte no início, porque, assim, a morte já pensa assim, bom, já que eu não posso matá-lo, quero vê-lo diante dos meus olhos. Quero tocar ele, quero ver o que está acontecendo. Quero saber o que é esse primeiro obstáculo desde que eu existo, desde o início dos tempos. Roberta? Eu vi justamente como um erro na Matrix
irônico, né, com a morte, né? Então, assim, acho que até a morte foi pregada uma peça nela mesma, né? O autor pregou uma peça na própria morte delas acabar se personificando, perdão, e se tornando humana no final, né? Se apaixonando e vivendo o que é humano, pelo menos foi a leitura que eu fiz. Então, eu senti que durante um bom tempo da história, as peças foram pregadas aos humanos e no final a própria morte teve o seu revés, né? Foi interessantíssimo, né? Mas eu senti como meio que um erro na Matrix aí, proposital. Exato, e a morte ela é praticamente ignorante quanto a isso, ela fica muito confusa, porque por mais que ela tenha poder sobre a morte, ela nunca viu isso acontecer. Então ela fala assim, a morte olha a cara adormecida e pensa vagamente que este homem já deveria estar morto, que este brando respirar, inspirando, expirando, já deveria ter cessado, que o coração que a mão esquerda protege já teria de estar parado e vazio, suspenso para sempre, na última contração. Esse homem segue vivo. O som do violino, a pressão na corda gera o som, com um desgaste, como a vida. Você tem algo a dizer sobre isso para elaborar, Marcos? Não, não. Não? Beleza. Certo. E a morte já se vê assim, quase humilhada por essa situação. Ela fala assim, olha, tu que te havias habituado ao poder que ninguém mais pode, vias-te ali impotente, de mãos e de pés atados, com tua licença de matar 007 sem validez nesta casa. Nunca, desde que és morte, reconhece-o, havia sido a este ponto humilhada. Esse, para mim, é o primeiro sentimento humano. Ela fala que ela está zangada, depois ela fala que ela está humilhada, e ela fala, bom, tá na hora de eu, de fato, ver o que está acontecendo. E ela passa a não ser a morte, porque ela pode ser a morte invisível que flutua, que está na casa do sujeito, e se materializa e some, mas ela decide ter um corpo. E numa dessas noites, o cachorro vai ao colo da morte e deita no regaço dessa mulher. E, enfim, ela sente esse contato com a vida, pela primeira vez, um contato da vida que não é de fato o contato da morte. E ela, algo de novo surge nela que ela está tentando descobrir realmente como uma criança tateando uma sensação nova. Só que ela é uma mulher adulta, uma mulher de vida eterna. Ela aparece, compra um ticket para o camarote e depois, ao final, ela tenta conversar com esse violoncelista que, apesar de apreciar os elogios, acha que é uma euforia não justificada. E ele tenta negar esses elogios, dizer que até amanhã ela já esquece isso, que, por mais que ela disse que estava nos ensaios, ele não a viu. Então ele é um cara rude, que ele vê uma mulher atraente, interessada no trabalho dele, ele é rude com ela. Então, assim, é um cara que você não esperaria que seria ele. Ele não é o grande herói que contraria a morte. Ele é um sujeito comum, mais do que comum, ele é medíocre. E ele é o cara que contraria a morte. Enfim, e ele deixa o cara completamente paranoico, porque ela é super misteriosa, porque ela não sabe de todo modo como é ser humana, mas ela sabe que algo está errado, porque ela carrega um fardo nas suas costas, porque desde o início do tempo, o seu trabalho único é matar. E agora ela vê esse homem vivíssimo da Silva, contrariando o seu desígnio, e ela começa a sentir algo em relação a ele, que vai só se desabrochar no final do livro. O sujeito, ele passa uma semana, assim, um pouco paranoica, porque essa morte aparece, dá carona de táxi até a casa dele, eles não falam nada no táxi, eles mal falam tchau, eles não se tocam, ele vai para casa, ele dorme com o cachorro, e daí tem uma cena muito engraçadinha que ele e o cachorro se comunicam, e o cachorro fala que ele, sim, eu reconheço esse cheiro, eu já deitei no colo dessa mulher, essa mulher esteve nesse quarto, ele fala, meu cachorro, nenhuma mulher esteve nesse quarto nos últimos, sei lá, 20 anos, e, enfim, é uma cena muito engraçadinha. Eu prometo aqui que a gente já passou o tempo combinado, mas chegando mais ao final do livro, há um segundo concerto, onde o violoncelista, que na última semana estava, assim, paranoico de recebê-la, achando que ele ia receber, já agora deixando um pouco mais maduro o seu pensamento, dizendo assim, bom, talvez eu vacilei, talvez de fato ela era uma mulher interessante de ir atrás, ela me deu bola, e eu fiz essa cagada. E ele aparece no ensaio, ela não tá no camarote, e ele fala, não, ela vai chegar no meio do ensaio, do meio da orquestra, ou da apresentação. Ela não aparece no meio, nem no meio pro final, nem no final. Ele fala, não, ela tá lá na porta dos artistas me esperando.
Não, não, ela vai aparecer na porta do meu apartamento. Ou não, não, ela vai me ligar do hotel dela. E o livro se conclui de uma maneira muito, muito, muito enigmática. Eu não sei explicar o final do livro. Eu reli umas 5 vezes, eu não sei o que acontece, não sei. Não busquei interpretações, porque eu realmente queria ouvir de vocês antes de chegar aqui com uma resposta, porque eu não tenho. A morte, enfim, ela chega à casa do músico, ela se convida para entrar, e ela fala que ela vai passar a tarde com ele. E o músico, rude, confuso, fala, não, não, já é muito tarde, já é muito tarde. Ela, não, por favor, toque para mim o Opus 1012 de Bach. Ele fala, não, 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 é muito comprido, já tá tarde. Ele fala, porra, cara, você tá querendo ou você não tá querendo? Você ajuda. E ela fala, não, não, eu tenho certeza que a gente vai ter tempo. Porque ela já sabia que ela queria matá-lo. Então, se aquele ia ser o último momento dele, ela queria ver ele tocando algo de maestria. E ele é inseguro e fala, olha, não pratiquei isso de todo modo nos últimos tempos, tá um pouco enferrujado, eu vou errar. E ele quase, sem perceber, toca maravilhosamente bem por 30 minutos o Opus, se eu não me engano, é 1012, de qualquer sinfonia que for de Bach. E acho que vale a pena... Cadê? Ok. Eu vi que alguém tinha levantado a mão. Por favor. Não, fui eu, porque eu acho esse livro genial, porque já foi comentado, né? Ele poderia ter abordado diversas vertentes, tanto as pessoas querendo entrar em Portugal, não vamos morrer, a abordagem da forma como as pessoas lidariam com o luto, nem é tão desenvolvido, mas o que eu acho de mais brilhante é essa narrativa circular. Da forma que ele começa, ele termina. Longe da minha condição de interpretar alguma coisa do final, porque realmente você fica lendo, relendo, tentando conversar com alguma maneira e é muito difícil criar uma interpretação sólida disso, né? Mas como ele é dessa de terminar com no dia seguinte ninguém morreu, da mesma forma que ele começa, a relação da morte, que ela vem com essa coisa de ninguém morre, depois volta a morrer, e essa personificação da mulher para tentar, né, ficar em contato com aquela pessoa que não morreu, se tornou imortal, o que está acontecendo? Eu preciso adentrar? Para mim, de forma bem simples, é humanizar a morte. Ele não fala sobre o luto, sobre a perca, mas o mais próximo que eu consigo conversar com essa narrativa é justamente isso. Ele humanizou a morte. Ele tentou trazer para o contexto humano e de forma bem superficial eu tiro isso, né? Exato. Perfeitamente. Assim, quando eu ouvi a história do livro, eu falei, olha, se eu fosse escrever esse livro, se eu tivesse essa oportunidade, tivesse essa ideia, eu iria escrever um livro de 1000 páginas, porque eu ia querer pegar cada nuance, mas o Saramago foi muito mais esperto e muito mais genial de qualquer um de nós poderia ser. E ele falou, não, não tem essa necessidade, vamos ser brilhantes em apenas 200 páginas. Eu vou pedir licença para vocês para ler as mais ou menos as últimas 20 linhas, que é quando ela fala que não há pressa. E, enfim, várias coisas acontecem nas últimas páginas, e eu vou ler aqui para vocês. Repito-lhe que temos tempo. Começa aqui mais ou menos pela última página. Há uma passagem no prelúdio que tem dificuldades. Não importa. Salta-lhe por cima quando lá chegar, disse a mulher. Ou nem será preciso. Vai ver que tocará ainda melhor do que Retrosprovitch. O violoncelista sorriu, pode ter certeza. Abriu o caderno sobre o atril. Respirou fundo, colocou a mão esquerda no braço do violoncelo. A mão direita conduziu o arco que até quase roçava as cordas e começou. Demais sabia ele que não era Retrosprovitch, que não passava de um solista da orquestra quando o acaso de um programa assim o exigia, mas que perante esta mulher, como seu cão deitado aos pés, a esta hora da noite, rodeado de livros, de cadernos de música, de partituras, era o próprio Johann Sebastian Bach, compondo em Cotton, o que mais tarde seria chamado de Opus 1012, não errei. Obras, elas quase tantas como foram as da criação. A passagem difícil foi transposta sem que ele tivesse percebido da proeza que ele havia cometido. Mãos felizes faziam murmurar, falar, cantar, rugir o violoncelo, e eis que falou a Rostropovich. Esta sala de música, esta hora, esta mulher. Quando ele terminou, as mãos já não estavam frias, as suas ardiam. Por isso foi que as mãos se deram. Por isso foi que as mãos se deram, as mãos, e não se estranharam.
Passava muito da hora da madrugada quando o violoncelista perguntou: quer que eu te chame um táxi para levar ao hotel? E a mulher respondeu: não, ficarei aqui contigo. E ofereceu-lhe a boca. Enquanto no quarto despiram-se e o que estava escrito, o que não aconteceria, enfim aconteceu. Aconteceu enfim. E outra vez, e ainda outra. Então 3 vezes. Saúde. Ele adormeceu, ela não. Então a morte levantou-se, abriu a bolsa que tinha deixado na sala, retirou a carta de cor violeta. Eu achei que ela ia colocar a carta embaixo do travesseiro do homem e seguir com a sua vida. Me apaixonei por ele, mas enfim, esses são os desígnios da morte. Mas não. Olhou em redor como se estivesse à procura de um lugar onde pudesse deixar sobre o piano, metida entre as cordas do violoncelo, ou então no próprio quarto, debaixo da almofada em que a cabeça do homem se descansava. Ah tá, não inventei isso. Não o fez. Saiu para a cozinha, acendeu um fósforo humilde. Ela que poderia desfazer o papel com um olhar, ela que poderia desfazer o papel com um olhar, reduzi-lo a impalpável poeira. Ou seja, ela poderia usar a sua força de morte, a sua força sobrenatural para destruir aquele papel. Mas não, ela usou a força humana, que é bem limitada, que com um fósforo ou isqueiro, ou a boca de um fogão, queima um papel, que não vai desaparecer por completo, mas se tornará inutilizável. De todos os dias, que fazia arder a carta da morte, essa que só a morte podia destruir. Não ficaram cinzas. A morte voltou para a cama, abraçou-se ao homem e, sem compreender o que lhe estava a suceder, ela que nunca dormia, sentiu que o sono lhe fazia descair suavemente as pálpebras. No dia seguinte, ninguém morreu. Arrepiado. Salva de palmas, José Saramago. Vou abrir espaço para todos que quiserem fazer considerações finais, mas eu não vou me atrever a interpretar. Eu acho esse livro lindo. E quem sabe a altura do ensaio sobre a cegueira, que é meu estilozinho do José Saramago. Comentários finais? Vanessa? Na verdade, não é um comentário, que é uma pergunta, que se alguém quiser dar uma resposta, porque eu fiquei pensando e não consegui entender. A princípio, eu imaginei, lendo essa parte final, de que ela tinha quase que um clichê renunciado à posição de morte, imortalidade. Mas quando diz assim, no dia seguinte ninguém morreu, eu fiquei pensando, ninguém morreu porque a morte assim decidiu, ou ninguém morreu porque, decidido ela se tornar uma humana, a morte, nesse caso, não escolheu, mas simplesmente vagou. Eu queria entender, imaginando o que aconteceu nesse sentido, porque tudo leva a crer que ela começou a seguir uma trajetória humana, né? Queimar com fósforo, dormir, etc e tal. Mas a condição humana da morte levou ao fim da morte. Ela, como humana, entendia a realidade da morte, então ela cancelou de novo a morte. Eu simplesmente não chego numa... Eu reli e não consegui desconfiar de uma resposta. Isso é interessante porque, ao mesmo tempo que eu achei fascinante, o final me desconcertou e me incomodou um pouco, porque, em geral, eu gosto de entender as coisas, e nesse caso eu saí sem entender. Sem entender num bom sentido, achei interessante, mas ainda assim fiquei pensando nisso um bom tempo, imaginando o que diabos aconteceu com a morte. Exato. Essas foram as minhas interpretações também. Se tiver alguma solução para esse final e alguém tiver a capacidade de nos explicar, só que, né, Saramago está ali também, assim como a morte sempre prometeu, 6 pés abaixo da terra, apodrecendo já na forma de caveira. Mas as minhas interpretações foram parecidas. O que será que aconteceu? Será que ela se tornou humana? E daí ela falou, bom, eu me apaixonei por esse homem, ou eu vi a humanidade desse homem, eu não quero que ninguém passe pelo que ele teria que passar, então agora decidi que ninguém vai mais morrer. Ou será que, porque ela se tornou humana, enfim, dormiu, como a morte nunca havia feito, agora vagou o espaço da morte? Ou será que é Deus, ele falou, morte, fez cagada, punição para todo mundo? Abertura para muita coisa. Roberta. Eu ia dizer exatamente isso. Acho que vagou o lugar da morte. Está aí, vagas abertas para quem quiser assumir. Acho que a sensação que deu foi de vai ter um novo ciclo, que a gente vai, né, que abre vazão para qualquer interpretação de
para onde vai a sociedade, as pessoas, o que vai acontecer com vida e morte, mas que ela, a morte, né, se tornou humana e foi viver o que é humano. Essa foi, pelo menos, a percepção que eu tive. E esse finalzinho foi muito assim, ninguém morreu, porque a morte não está mais fazendo parte dessa função. Quem vai assumir essa função? Ou o quê? Né? Os humanos de novo? Como vai ser isso? Então, eu acho que deixou em aberto essa pluralidade, sim. Exatamente, exatamente. E eu acho que eu gosto desse tipo de livro, que não vai ter uma continuação, não vai ter parte 2, sabe? Que deixa aberto, porque é muito mais interessante a gente imaginar do que, de fato, o Saramago gastar um tempo explicando isso. Sueli? Oi, não, só queria dizer que foi o primeiro livro de Saramago que eu li, ganhei de presente, nunca tinha lido o livro de Saramago, achei, assim, sensacional, né, quando eu comecei a ler, eu li em 2 dias, me prendeu demais. E alguém disse aqui que parece que a morte, no final, a morte gostou da vida, né? O que vocês acham? Eu entendi isso aí, na minha humilde opinião. Acho que a gente pode ficar aqui especulando. Eu fico feliz que você tenha descoberto Saramago. Esse livro me consumiu muito tempo, porque como eu tenho que planejar o encontro, eu li linha por linha escrevendo. Aqui tem um roteiro de 15 páginas meu escrito aqui, de coisas para falar. A gente falou mais ou menos, mais da metade. Então, tá mais que suficiente. Então, me consumiu o mês inteiro, o mês inteiro. Eu não li mais nada esse mês. Eu li só coisa para a faculdade e esse livro. Por mais que seja uma coisa curtinha. Por isso que eu gosto tanto do clube, porque eu acabo lendo o livro em maior profundidade, acabo lendo em texto de apoio, então é uma leitura um pouco mais profunda. Mas é tipo de livro que você lê em 2 dias, porque é muito legal, Saramago é muito legal. Sueli, lição de casa até o final do ano, pega o ensaio sobre a cegueira e devora esse livro, que você vai achar, assim... Isso. No mínimo, 10... No mínimo equivalente. Não vou falar 10 vezes melhor, porque como é mais grossinho, ele tem mais espaço, é o dobro do tamanho quase, ele tem mais espaço para desenvolver. Eu andei dando uma pesquisada, desculpa, e ensaio sobre cegueira me interessou muito. Agora, eu queria elogiar, que eu gostei muito, dessa vez eu participei do debate aqui do começo ao fim, fiquei quietinha, mas gostei muito do seu modo de conduzir, né, lendo os trechos. Inclusive, no próximo grupo de discussão que tiver, eu vou separar as partes que eu gostei, ver se eu solto um pouquinho, falo um pouquinho. Mas gostei muito, viu? Tá de parabéns. Muito obrigado pelos elogios aí de todos vocês, eu fico aqui até vermelho. Eu faço aqui o meu melhor que eu posso fazer para vocês. O clube ele varia de tamanho, tem semanas que tem 30 pessoas, tem semanas que tem 20, tem semanas que acaba com 13, mas a gente está aqui todo mês discutindo sobre literatura. Antes de... Sueli, você ainda quer falar ou só deixar a mão levantada? Não, desculpa, não vi minha mão levantada de novo, não. Era isso só, viu? Valeu. Beleza, então antes de você sair, antes de todos vocês saírem, isso fica aberto. O ensaio sobre a cegueira, para aqueles que leram, sabe que ele termina de uma maneira análoga às Independências da Morte. Não vamos dar spoiler, mas aqueles que já leram sabem que análogo é alguma coisa, o plot twist final é bem parecido. E é uma leitura que vale muito a pena. Eu ainda tenho minhas preferências, o meu xodózinho porque as Intermitências é um livro muito interessante como discussão assim, e se, o que aconteceria? Já o ensaio sobre a cegueira a gente não está mais sobre observação visual, só tátil e sonora. O que a gente faz? A gente mata, a gente rouba, a gente estupra, a gente acaba com o mundo e a gente anda, cada um em filinha indiana atrás um do outro, tentando decidir o que vai acontecer. Se não tiver mais nenhuma consideração final... Não? Hoje é dia 1/3 de 2024, aqui onde eu estou, 3 horas e 19 minutos, aí no Brasil, 8 horas e 19 minutos. Esse foi o nosso segundo encontro do nosso clube de leitura de 2024. Mês que vem nós iremos ler uma obra de Juan Rulfo. Esse é um livro muito, muito, muito importante para o que iria se tornar o realismo mágico, inspiração para Borges, inspiração para Gabriel Garcia Marques, inspiração para uma caralhada de pica grossa. Então esse cara é importante para a gente ler. Eu decidi ler a versão em espanhol, porque como a gente fala português, é algo acessível. Então, cheiro de livro americano é ruim pra caramba, parece que é feito com jornal isso aqui. E eu vou ler na edição em espanhol, convido vocês a lerem a maneira como vocês acharem melhor. Eu vou trazer os trechos em português, naturalmente, mas eu acho que é acessível para a gente, com o Google Tradutor do lado, querendo dedicar um pouco mais de tempo a essa leitura, consumir algo na língua original, certamente espanhol, por ser uma língua latina e próxima da gente,
talvez seja uma possibilidade. No mais, eu agradeço a todos vocês que apareceram, aos que ligaram a câmera, isso me deixa mais do que muito feliz. E, então, ao Everton, à Roberta, à Lariane, ao Vansan e ao Marcos, a Sueli, todos que conversaram com a gente ao longo do encontro e tiveram a câmera aberta. Mandem lá no grupo de WhatsApp, falam o quão maneiro foi o encontro, para eles acharem que eles são os perdedores por perderem essa oportunidade. E no final do mês de março, a gente se encontra novamente para discutirmos essa obra do realismo mágico. Algo mais, meu povo? Então é isso. Desejo para vocês uma ótima sexta-feira. Tudo um bando de nerd que está aqui sexta-feira à noite discutindo literatura comigo. Mas, meu Deus do céu. Então, escondem para seus amigos, escondem para a família. Eu vou ficar aqui, eu não tenho mais muito tempo, vou ficar aqui mais alguns minutinhos se alguém mais quiser conversar comigo em particular. Mas aqueles que já quiserem ir embora, um grande beijo e até a próxima. E leiam o meu livro se der vontade. O meu livro é legal também, podem ler. Plugzinho básico. Tem que reler, né? Porque já tem mais de um ano. Já tem mais de um ano que você lançou, não tem, Ricardo? Tem quase, vai fazer 2 anos. Em agosto vai fazer 2 anos. Pré-lançamento, então tá na hora de reler de novo. Ao se confiaram em mim. Preciso. Não é? O segundo vai sair em breve. Se eu tomar vergonha na cara, cheguei na página 200, então não estou tão atrasado. Eu preciso tomar mais vergonha na cara. Podia Isso ser nossa mesmo, a gente discussão, está não sei se aguardando teve um aí clube as de leitura do seu. E que é avançando. Poderia ser no próximo semestre, a gente não tem, acho que os livros ainda, poderia ser o seu livro. No clube. Não Exato. Então, a gente... livro? Desculpa. Não sabia. A gente discutiu. Foi o único... Nossa, foi o pior encontro da história. Eu tava muito... Ele foi torturado por 1 hora ao vivo, 2 horas. Nossa, eu me torturei por 2 horas. Cara, eu tava suando frio. Porque vocês não lembram, mas quando aconteceu o clube, meu livro tinha sido lançado há 2 meses. Ou seja, uma cacetada de gente tinha comprado o livro, mas eu não tinha recebido feedback de ninguém. Ninguém. Então, assim, eu poderia estar falando com um bando de gente que odiou meu livro. Eu fiquei assim, eu estava suando frio. Normalmente eu sou um cara eloquente, assim, que sabe se, mesmo no vazio do silêncio, sabe ali se comunicar, eu estava travado. Tanto que o encontro durou 1h20, eu falei, gente, eu vou embora e não dormi à noite. Mas foi muito legal. Imagina, discutir com o próprio autor do livro. Foi muito bacana. Vocês me valorizam demais, gente, mas eu agradeço de verdade. Algo mais, meu povo? A Lariane está abrindo e fechando o microfone. Lariane, quer falar alguma coisa? Não? Beleza, então se não tiver mais nada de importante a falarmos aqui, eu vou parar a gravação. Só deixa eu parar a gravação. Não saio agora, que agora eu quero que vocês esperem para eu dar tchau. Como é que para a gravação? Stop recording. Excelente.